Agora, com vocês, o próximo livro que eu estou lendo já comecei, o título tá aí, né? Eu tô lendo ele digital, eu não quis comprar ele físico. Eu achei ele, tava um pouco caro, ele usado, e eu não quis comprar ele físico. Prefiro ler físico, mas aí eu baixei ele no Apple Books, achei com um preço bacana lá, não lembro se estava uns R$ 40. Comprei lá e comecei a ler. Ele estava usado, estava uns R$ 120. Então eu não quis comprar assim, não. Eu leio inglês também, mas esse eu queria ler em português. Eu sei que parece que é uma leitura um pouco mais interessante, assim, mais viajada. Então eu queria pegar a tradução dele e depois eu quero ler ele em inglês. Depois eu vou comprar ele em inglês. Então eu quero ler em português primeiro. Tem alguns livros, igual, por exemplo, eu ganhei de um amigo meu, o James Joyce Ulysses, esse em inglês, né? Então é uma leitura pesada, grande. Eu já ouvi muito falar dele, já li algumas resenhas aí, sem muitos spoilers, né? E eu achei que deu uma folheada nele aqui, eu vi que a leitura é escrita mais pesada. Assim, em relação ao inglês, aos termos, né? É um tipo de leitura que você acaba lendo e parando muito para pesquisar termos e tal, né? Eu comecei a ler o Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Uivantes também, é uma leitura que vai mais truncada, porque tem muita descrição de lugares, de ambientes, então você tem o inglês um pouco mais rebuscado, né? Visto que foi escrito lá em 1800 alguma coisa. Então o inglês um pouco mais pesado. São termos que a gente não está acostumado hoje em dia. Então eu li um pedacinho dele, então é uma leitura mais travada. E aí o que eu fiz? Eu comprei esse Ulisses da James Joyce em português. Tá? Eu tenho ele aqui em português. Olha só, uma bíblia também, né? E aí eu vou ler em português primeiro, para depois eu ler ele em inglês, entendeu? E aí eu quero fazer esse estudo aí. Então eu vou fazer desse jeito. E esse aqui é essa situação. Eu quero ler ele em português primeiro, depois eu compro ele em inglês. Tá? Em inglês acho que ele está até um pouco mais barato em inglês do que em português. Estava olhando na Amazon. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui a capa dele. Essa é a capa aí, Matadouro 5, tá? Do escritor Kurt Vonnegut, tá? Esse livro aqui é interessante porque ele é um dos livros e um dos autores que é mencionado no seriado Lost. Eu estou reassistindo, falta o último episódio. Estou reassistindo o seriado pela quarta vez. Agora estou assistindo com a minha esposa, porque ela nunca tinha visto, eu estou vendo com ela. E esse aqui é um dos autores, um dos livros que é mencionado lá no seriado Lost. Dessa vez que eu me propus assistir de novo, eu queria parar e observar melhor quais são os livros, as literaturas que foram mencionadas lá, para eu poder comprar e ler. Então eu comprei um monte de livros relacionados ao que é mencionado em Lost, né? Esse aqui, esse autor é um deles, inclusive eu comprei outros dele, que é o do Kurt Vonnegut Jr., né? Galápagos, As Sereias de Titã e Cama de Gato. E esse aqui, né? Os outros eu comprei físicos, tá? Depois eu falo deles. Então, esse aqui é mencionado lá em Lost porque ele fala um pouco sobre algumas coisas fantásticas que acontecem, algumas coisas fora do normal, fora do comum, extraordinárias. Viagem no tempo também, que é uma temática interessante no Lost. E aqui também viagens no tempo e no espaço, né? Lá não é muito no espaço, mas viagens no tempo, coisas fantásticas que acontecem assim. No meio do nada, uma situação normal, acontece algo inusitado e do nada, algumas coisas do nada acontecem assim, surreal. Coisas que não era para acontecer no meio do mato, por exemplo, lá acontece. Aqui no meio da guerra, né? Então, aqui fala o seguinte: o humor e estilo únicos e originais de Kurt Vonnegut o fizeram um dos escritores mais importantes da literatura norte-americana. Sarcástico, ele foi capaz de escrever sobre a brutal destruição da cidade de Dresden, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, sem apelar para descrições sensacionalistas. Em vez disso, criou uma história imaginativa, muitas vezes engraçada e quase psicodélica, estrategicamente situada entre uma introdução e um epílogo autobiográficos. Então,
Billy Pilgrim, né, o protagonista de Matadouro 5, Vonnegut testemunhou como prisioneiro de guerra, em 1945, a morte de milhares de civis, a maior parte deles por queimaduras e asfixia, no bombardeio que destruiu a cidade alemã. Billy tinha sido capturado e destacado para fazer suplementos vitamínicos em um depósito de carne subterrâneo, onde os prisioneiros se refugiaram do ataque dos aliados. Salvo pelo trabalho, depois de ter visto toda sorte de mortes e crueldades arbitrárias e absurdas, Billy volta à vida de consumo norte-americana e relata sua pacata biografia, intercalando sua trajetória aparentemente comum com episódios fantásticos de viagem no tempo e no espaço. Então é isso, né? Ao capturar o espírito do seu tempo e a imaginação de uma geração. Afinal, o livro foi publicado originalmente em 1969, em plena Guerra do Vietnã, e de intensos protestos e movimentos culturais. O livro logo virou um fenômeno e sua história e estrutura inovadoras se tornaram metáforas para uma nova era que se aproximava. Ao combinar uma escrita cotidiana, ficção científica, piadas e filosofia, o autor também falou das banalidades da cultura do consumismo, da maldade humana e da nossa capacidade de nos acostumarmos com tudo. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Então é isso, né? Vou ler esse livro aqui, depois eu volto para falar mais um pouco do que eu estou achando. Tá bom? Leia o livro e me conta aí se você já leu, o que você acha. É isso, Matadouro 5, Kurt Vonnegut Jr. Vonnegut Jr. É Vonnegut, pode ser, né? É isso, um abraço.